Começaremos agora a segunda parte da aula sobre adjuvância na anestesia geral. Eu sou Germano Pinheiro Medeiros, corresponsável pelo CETSBA do Hospital Geral de Fortaleza, e vou falar um pouco sobre as evidências científicas da adjuvância na anestesia geral. Conforme já mostrado na primeira aula, esse é um resumo do protocolo ERAS, e dentro das suas orientações, encontra-se uma estratégia de economia de opioides no intraoperatório e no pós-operatório. A conhecida eficácia analgésica dos opioides é confrontada com os seus efeitos colaterais, principalmente sobre o sistema ventilatório e a recuperação do trato gastrointestinal. Apresentando um perfil hemodinâmico bastante interessante, os adjuvantes permitem uma modulação da resposta ao estresse, redução do consumo de opioide, uma analgesia adequada sem grandes repercussões na função ventilatória, viabilizando assim a cirurgia fast track, com rápida recuperação, menor morbidade e, inclusive, menor custo. Na primeira aula, já abordamos os agonistas alfa-2 e a lidocaína. Vamos abordar agora os antagonistas NMDA, cujo principal protótipo é a cetamina, e o sulfato de magnésio. Os receptores NMDA estão relacionados à nocicepção pela via do glutamato e participam da estabilidade central através do aumento da condutância do cálcio e da hiperalgesia mediada pela micróglia. Cetamina, como já disse, o principal antagonista NMDA, exerce um efeito central de diminuição da micróglia espinhal e redução da sensibilização central. Mecanismo associado a seu efeito sobre a analgesia pré-emptiva e a redução da hiperalgesia. Além disso, a cetamina exerce uma ação periférica pela via da L-arginina, oxinitro, GNP cíclico. O que temos, então, de evidência sobre a adjuvância analgésica da cetamina? Essa primeira revisão sistemática, publicada em 2005 no PEN, que avaliou mais de 2.500 pacientes em diversas especialidades cirúrgicas, incluindo abdominais, ortopédicas e bucomaxilofaciais, mostrou que uma dose profilática de cetamina levou a uma redução do consumo de opioides e de dor. O autor enfatiza que no grupo controle, ou seja, que não foi utilizada a cetamina, a dor média na escala visual analógica foi em torno de 4 centímetros em 10. Ou seja, o efeito da cetamina pode ser maior em caso de cirurgias com maior dor no pós-operatório. Porém, apesar de todos esses efeitos benéficos, o autor não conseguiu esclarecer uma curva dose-resposta. Além disso, o autor também salientou que, sob anestesia geral, a cetamina não traz aumento de efeitos psicomiméticos, que é uma preocupação na utilização desse fármaco. Já essa revisão sistemática, publicada em 2011 no Jornal Canadense de Anestesia, apesar da alta heterogeneidade, também mostrou uma redução do consumo de opioides e um aumento no tempo do primeiro resgate analgésico. Corroborando com o que sugeriu o autor da revisão anterior, esse autor mostrou que a significância da redução de dor no pós-operatório foi maior em cirurgias com maior dor no pós-operatório, como cirurgias torácicas, abdômen superior e ortopédica. O autor também demonstrou uma associação da cetamina com a redução de náuseas e vômitos no pós-operatório. E, diferentemente do autor anterior, esse autor encontrou um aumento de efeitos psicomiméticos no pós-operatório. Também não foi encontrado curva de dose-resposta muito clara nessa revisão sistemática. Já essa última revisão sistemática, publicada no PEN em 2016, além de uma meta-análise, o autor publicou uma análise sequencial de trials. E o autor sugeriu uma redução na dor no pós-operatório, uma redução no consumo de morfina em 24 horas e uma redução de náuseas e vômitos no pós-operatório. O gráfico da análise sequencial de trials, mostra um efeito benéfico da cetamina, pois essa curva azul cruza a linha côncava vermelha, mostrando uma significância no efeito analgésico da cetamina. E dificilmente novos trials mostrarão efeito contrário. Além de todos esses benefícios, o autor sugere que o efeito poupador de opioide da cetamina é superior aos AINES, ao acetaminofeno e aos alfa-2 agonistas. Ainda estamos esperando
resultados do protocolo publicado na base de dados Cochrane em 2017, em que avaliará a eficácia e a tolerância na prevenção de dor aguda pós-operatória pela acetamina. Em relação à analgesia preemptiva e acetamina, esse autor mostrou, a partir de uma meta-análise, que dose de 150 microgramas a 500 microgramas por quilo levou a uma redução do consumo de morfina e um aumento do tempo para a utilização do primeiro analgésico, mostrando efeito da utilização de cetamina antes da incisão cirúrgica com redução de dor no pós-operatório. A dor crônica, tema um pouquinho mais controverso que os anteriores, traz os seguintes resultados. Essa revisão sistemática, em que avaliou vários fármacos da analgesia, em relação à analgesia pós-operatória, o autor encontrou uma redução na incidência de dor após 6 meses com o uso da cetamina e um menor risco de dor moderada a intensa no 6º mês, também com a utilização de cetamina. Essa revisão sistemática, em 2017, procurou avaliar se um tipo de cirurgia com maior risco de dor crônica no pós-operatório. Avaliou 15 ensaios, porém, devido à heterogeneidade, não foi possível meta-analisar os resultados. E, através de uma análise caso-controle, esse autor mostrou um benefício em relação à dor aguda, porém, o benefício sobre a dor crônica ainda não foi muito bem estabelecido. Em relação à cetamina e à hiperalgesia no pós-operatório, esse autor avaliou diversos ensaios em que o único opioide utilizado foi o remifentanil e comparou grupos com e sem a utilização de cetamina. Ele encontrou também uma redução de dor no pós-operatório nas primeiras 24 horas e uma redução do consumo de opioides até 48 horas, mostrando um possível efeito anti-hiperalgesia da cetamina. A cetamina também tem mostrado, em revisões sistemáticas, uma redução da produção de citocinas inflamatórias, de marcadores inflamatórios, como a interleucina 6. Bom, racionalizando então o uso da cetamina. O benefício analgésico desse fármaco já está muito bem estabelecido, através da redução de dor e do consumo de opioides. Inclusive, revisões mostrando um benefício em relação à hiperalgesia. Em relação à dor crônica, ainda necessitamos de mais trials e ensaios bem controlados. Além disso, a cetamina mostrou associação com redução de náuseas e vômitos, um efeito anti-inflamatório com redução de marcadores inflamatórios. E os efeitos psicomédicos ainda são um risco na utilização da cetamina, apesar de que naquela primeira revisão de 2005, o autor mostrou que, em utilização no caso de anestesia geral, não traz grandes problemas. Falar agora sobre o sulfato de magnésio. As funções do perioperatório do sulfato de magnésio são as seguintes: antagonismo em MDA, modulação hemodinâmica com efeito vasodilatador, antiarrítmico e modulação do estresse com redução de liberação de catecolaminas, e tem efeito sobre bloqueio neuromuscular, que nós devemos conhecer, com redução da liberação de acetilcolina na placa motora, redução da sensibilidade à acetilcolina na placa motora e redução da estabilidade da fibra muscular. Bom, 2 revisões sistemáticas foram publicadas avaliando o efeito analgésico do sulfato de magnésio em 2013. Essa primeira, no Anesthesiology, em que avaliou mais de 1.200 pacientes, mostrou redução tanto da dor precoce, até 4 horas, quanto da dor tardia, até 24 horas. E uma redução também do consumo de opioides. E essa revisão, publicada agora no Anesthesia, com mais de 1.400 pacientes, também mostrou uma redução do consumo de morfina e redução do dor ao movimento. Esse gráfico de Forrest, com várias estratégias, somente bolos mais infusão contínua e apenas infusão contínua, mostrou um benefício do sulfato de magnésio quanto à redução do consumo de opioide no pós-operatório. Mais uma revisão sistemática mostrando o efeito analgésico pós-operatório do sulfato de magnésio, mostrando aqui uma redução de dor no pós-operatório e, mais importante ainda, em cirurgias cardíacas, mostrou uma redução no tempo de extubação, reduzindo assim uma possível morbidade nos pacientes. Além disso, em cirurgias ortopédicas, gastrointestinais e ginecológicas, mostrou um comportamento hemodinâmico pós-operatório bastante interessante, com redução da pressão arterial média. Um detalhe a se ressaltar, que o benefício sobre a dor no pós-operatório não foi tão bem estabelecido em cirurgias gastrointestinais com sulfato de magnésio. Ou seja, precisamos ainda de mais ensaios para comprovar esse benefício nesse tipo de cirurgia.
Em relação à adjuvância anestésica propriamente dita, temos essa revisão sistemática em que mostrou uma redução do consumo de propofol e de fentanil no intraoperatório. E o autor refere que a melhor estratégia para esse fim era a associação de um bolus com a manutenção contínua. Esse trial envolvendo cirurgias pediátricas mostrou que para uma mesma estratégia anestésica, menores valores do índice bispectral foram encontrados com a utilização do sulfato de magnésio. E o efeito do sulfato de magnésio sobre a hemodinâmica. Em relação à condução cardíaca, há um aumento do tempo de recuperação do nó sinusal, aumento do tempo de condução do nó da ventricular e aumento do período refratário do nó da veia, provocando possível bradicardia. E em relação à hemodinâmica propriamente dita, temos uma redução da resistência vascular sistêmica pela vasodilatação, aumento do débito cardíaco e uma vasodilatação coronariana. Nessa revisão sistemática, o autor mostrou uma diminuição da variabilidade da frequência cardíaca com a utilização do sulfato de magnésio, sem redução da variabilidade da pressão arterial média com a utilização desse fármaco. Já esse outro ensaio, em que avaliou cirurgias otorrinolaringológicas, o autor comparou a hipotensão controlada provocada pelo sulfato de magnésio e pelo remifentanil. No intraoperatório, o efeito sobre a frequência cardíaca e a pressão arterial média foi semelhante entre os dois fármacos. Porém, no pós-operatório, o sulfato de magnésio apresentou perfil mais interessante, com redução da pressão arterial média e redução da frequência cardíaca no pós-operatório. Além disso, o autor achou também uma redução de dor no pós-operatório. E em relação às arritmias, como é que se comporta o sulfato de magnésio? Esse autor, em um estudo com mais de 190 pacientes, mostrou que em cirurgias de maior risco de arritmias supraventriculares, o sulfato de magnésio exerceu efeito protetor, com redução dessas arritmias. Bom, e o efeito do sulfato de magnésio sobre o bloqueio neuromuscular? É importante? O que temos que ter cuidado? Nessa revisão sistemática, o autor mostrou uma redução do início de ação do bloqueador neuromuscular com a utilização do sulfato de magnésio, o que mostra um perfil interessante nos casos de indução em sequência rápida. Porém, mostrou também um aumento no tempo de efeito do bloqueio neuromuscular. Como o autor aqui utilizou várias medidas relativas, o significado clínico desse efeito ficou difícil de ser avaliado. E, nesse ensaio, publicado em pacientes com mais de 60 anos, mostrou que esse aumento do efeito sobre o bloqueio neuromuscular era algo em torno de 10 minutos. E o autor questiona o significado clínico desse efeito. Apesar do significado clínico questionável sobre o bloqueio neuromuscular, temos que ter cuidado com sua infusão logo após a recuperação espontânea. Sabe-se que a reserva da placa neuromuscular é muito grande. A gente necessita apenas de 25% dos receptores para uma função normal. E no momento imediato após a recuperação espontânea, essa reserva é muito pequena. E a infusão de sulfato de magnésio pode trazer uma recolorização. E nesse trabalho, essa recolorização, em média, durou 45 minutos. Apesar desse efeito do sulfato de magnésio sobre a placa neuromuscular nesse momento, imediatamente após a recuperação, esse ensaio, publicado em 2015 no Anesthesia, mostrou que a ação do Sugammadex sobre o bloqueio neuromuscular é a mesma, independente se utilizado ou não o sulfato de magnésio, racionalizando então o uso do sulfato de magnésio como adjuvante. A dose ainda é controversa, mas doses de 30 a 50 mg por quilo em bolos em torno de 10 a 15 minutos e uma infusão controlada em torno de 15 mg por quilo são as mais utilizadas no dia a dia. A analgesia pós-operatória, através de uma modulação da nocicepção, já está bem estabelecida. E o controle hemodinâmico em diversos cenários também é bastante interessante, como na laringoscopia, intubação, anestesia para tumores secretores de catecolamina, como feocromocitomas, em situações de risco hipertensivo, com pacientes com reserva coronariana diminuída e em situações de risco de arritmia. A paralisia residual pós-operatória pode ser preocupante em pacientes que acabaram de recuperar a função neuromuscular.
Mas para isso, temos uma monitorização adequada para prevenir essa intercorrência. Essas são as evidências que temos atualmente sobre a adjuvância na anestesia geral. Queria agradecer aqui o convite da SPA, parabenizar pela iniciativa e muito obrigado mais uma vez. Até mais.